Pois é, a Argentina tem Maradona. Mas a derrota às vezes não significa tudo. Eu já vi gente chorar de alegria simplesmente por conseguir um modesto 6º lugar numa corrida olímpica. Eu já vi gente chorar de alegria, por exemplo, por conseguir superar um simples obstáculo. A derrota às vezes pode se transformar em vitória. Isso se a gente perceber que pode melhorar e que a gente pode chegar mais longe. Gostaria de agradecer a todos os que participaram dessa nossa mesa redonda. Uma boa noite a você que está em casa. Isso aí, acho que serviu de lição, né? Acho que com um atacante a mais, eu acho, essa é a minha opinião, nós teríamos uma possibilidade maior de ir adiante. Nas últimas Copas do Mundo, essa Copa do Mundo também é a mesma coisa, o pessoal jogando muito fechado, com 7, 8 jogadores pelo meio da área e um espaço muito grande pelas laterais. E eles não ocupam esses espaços porque eles não têm, por exemplo, pontas para colocar lá na frente. E a seleção que tem não os usa, então o que eu posso fazer? A não ser largar o futebol e assumir como treinador e colocar os pontos no campo. Só assim mesmo para sair gol, né, Renato? E a gente vai ficando por aqui. Logo mais você fica com outra edição de A Copa das Copas. Até lá! Um grande abraço aos amigos de todo o Brasil. O dia seguinte é sempre triste e as histórias começam a aparecer depois que o Brasil perdeu a Copa do Mundo. Nessa edição você vai ver as duras críticas de Romário ao médico da seleção brasileira, Lídio Toledo, e a incrível história da água estranha que os argentinos deram para o lateral branco beber. Além disso, você vai ver também como a Irlanda e a Itália passaram para as quartas de final da Copa do Mundo. Me diga uma coisa, Belo, quem segura a Itália, hein, Cabrini? A Alemanha. Eu acho que a Alemanha está muito forte. Bom, depois do comercial, você vai ver que a seleção brasileira começa a lavar a sua roupa suja. A lavagem depois do intervalo. O repórter Paulo Lima acompanhou hoje a debandada da concentração de Haste. Uma manhã de entra e sai na porta da concentração da seleção brasileira. Os carros subiam e desciam em velocidade. Alguns com mulheres de jogadores, outros com jogadores e membros da comissão técnica. O policiamento, como sempre, era reforçado. Não demorou muito e deu para perceber que a seleção estava debandando. Acácio, Jorginho, Ricardo Rocha, Zé Carlos e Silas voltaram hoje mesmo para o Brasil. Aldair e Valdo foram para Portugal, Dunga para Firenze e Tita para Pescara. O centroavante careca desceu nessa Mercedes ao lado de amigos e parentes. O destino dele
Napoli. Bebeto, outro centroavante da seleção, estava junto com o amigo Romário. Sem muita pressa, parou, conversou com jornalistas e falou sobre o futuro dele. Agora temos o Campeonato Carioca, que vai ser importante pra gente também. Tem a Libertadores, que vai estar disputando ainda, vamos chegar lá. Dos 22 jogadores, apenas 9 permanecem em haste e vão viajar amanhã para o Brasil junto com a comissão técnica. O jogador Romário, ao lado da família, foi um dos últimos a deixar a concentração da seleção brasileira no dia de hoje. Um dia de muita confusão e de muitas declarações. Uma declaração do atacante Romário surpreendeu a todos. Ele criticou o médico da seleção, Lídio Toledo, por não ter acreditado na recuperação dele para jogar esse Mundial da Itália. Houve muitas coisas que me decepcionaram, principalmente o tratamento por parte do departamento médico com a minha pessoa, com o meu fisioterapeuta. Foram coisas negativas, coisas desonestas, que eu acho que hoje não é inclusive nem o dia de falar, mas sem dúvida nenhuma todos vão ficar sabendo disso, porque eu pretendo, assim que chegar ao Brasil, tiver mais calmo, tiver passado todo esse clima, eu dar uma entrevista e falar todas as coisas que eu estou sentindo, que todas as coisas que são verdade. Você houve desconfiança quanto à tua recuperação? Houve uma desonestidade muito grande da parte da equipe médica em relação à minha recuperação, e talvez eu creio que isso talvez tenha implicado, inclusive, na minha atuação, na minha não atuação nesses jogos que eu tive condição, no caso contra Costa Rica e Argentina. Quer dizer, os médicos Lídio Toledo e Mauro Pompeu não queriam que você permanecesse no grupo, é mais ou menos por aí? É mais ou menos isso aí. Talvez não o Dr. Mauro, mas sim, sem dúvida nenhuma, eu tenho certeza que a parte do Lídio. Tudo isso é reflexo da falta de comando. E o Lazzaroni, hein? Bom dia, Lazzaroni, como eu disse no começo. Lazzaroni hoje reuniu a imprensa e falou sobre cabelos brancos. Cabelos brancos que pintaram na cabeça de Zagallo em 74 e que Mário Zagallo, que foi tricampeão em 70, né? As coisas mudam muito. Mas hoje ele é um caco velho que não vale nada. Tem a cabeça branca, pele encarquilhada. Faz até pena ver o seu estado. Os meus cabelos estão brancos, ficando mais ralo. E vejo o Zagallo, é jovem ainda, mas com eles bem grisalhos. E ele ganhou, hein? E ganhou tudo, hein? Seria bom, de repente, um outro companheiro desenvolver uma outra proposta, um outro trabalho, e nós, na condição de profissionais, de trabalhar em outro clube, auxiliar indiretamente. Eu acho que a proposta é para o Nelsinho aí. Nós perdemos um jogo onde fomos melhores, onde mandamos, onde o próprio adversário reconheceu a superioridade e agradeceu a Deus por ter tido um aproveitamento. Quantos anos você envelheceu desde que assumiu a seleção? Acho que envelheceu quantos anos? Eu não sei não, mas... A vida é essa, é um segundo que se esvai depressa. Todos nós temos o nosso momento e depois dele só o esquecimento. Bom, ele não é o único culpado, né? Mas o que vocês vão ver a partir de agora é que o tal grupo fechado do Lazzaroni não passou de história para boi dormir. Foi em nome dessa conversa fiada aí que o Lazzaroni cometeu absurdos, como ter deixado de convocar jogadores imprescindíveis como Neto, Júlio César, João Paulo. Foi em nome desse mesmo grupo fechado que o Lazzaroni levou o Tita e o Bismarck só para fazer turismo na Europa. E em troca do seu protecionismo, do protecionismo do nosso treinador, ele ganhou um grupo totalmente desunido, que não se entendia sobre premiação e muito menos sobre a forma do time jogar. Entretanto, é preciso lembrar que, embora tenha cometido muitos erros, o Lazzaroni não teve a menor retaguarda por parte da CBF. E o seu time acabou sendo eliminado justamente no único dia em que conseguiu mostrar pelo menos um pouco de futebol. O Branco contou hoje para o repórter Paulo Lima que bebeu uma água muito estranha no jogo contra a Argentina. Uma água que Maradona não quis beber. Eu bebi um pouco da água da Argentina lá, que o cara estava bebendo, ele fez que estava bebendo, o jogador da Argentina, e eu de bobeira não podia beber, mas estava com a garganta seca, um calorão tremendo. Peguei e tomei um pouquinho, né? E depois o Maradona caiu e a mesma garrafa de água que eu bebi, o jogador da Argentina ia beber, e o massagista falou, não, dessa não, bebe da outra. Então tinha alguma substância ali dentro, entendeu? Que poderia, de repente, retardar o reflexo, alguma coisa. E foi isso que aconteceu. Eu fui para o intervalo
E cheguei, depois que o Lazarão acabou de falar, eu fiquei meio tonto, meio zonzo. Isso no intervalo do primeiro e segundo tempo no vestiário. Comentei com o Ricardo perguntou se eu estava bem, se eu estava melhor. Aí depois eu melhorei um pouco no decorrer do jogo, mas eu inclusive comuniquei o Bandeirinha para que não houvesse maiores problemas em termos de antidoping, né? Porque No momento do lance. No momento eu comuniquei o Bandeirinha e depois, quando acabou o primeiro tempo, eu saí juntamente com o Bandeirinha e com o árbitro falando sobre isso. Mas também, né, vai tomar água dada por Argentino. A sede é grande, de bola. E o compositor Gilberto Gil, que esteve esta manhã em Haste, pede mudanças. A massa sente, a massa quer gritar, a gente quer mudança. Vim visitar, uma moçada nessa ressaca aí de derrota. Outro dia tava vendo, o pessoal falava até em perder o jogo da Escócia para poder não jogar não enfrentar a Itália. O futebol vai muito, tá profissionalizado, é uma carreira, quer dizer, não é tanto um jogo, um brinquedo quanto era antes para os meninos, já não se joga bola de meia. A Itália tem um pouco de febre, tem o tifo. O time joga com uma coisa de febre e que é interessante. Se você pegar hoje, cadê? Quem é o ídolo brasileiro do futebol? Não tem, você pode, no máximo você pode chegar a alguns nomes, 4, 5 e tal, e você tem que fazer, 10 vão gostar de um, 20 vão gostar de outro, uns 10, 15 querem Romário, 15 querem Careca, 20 querem Bebeto, outros querem não sei quem. Agora, o Maradona ou o Pelé não tem, né? Mesmo lá, no inconsciente, alguma coisa está clamando por mudança. O tempo dá mudança. O sinal dá. Não tem problema não, daqui a 4 anos a gente tá de volta. Boa noite. Que perderam várias chances de gol. Você admite que errou em alguma ocasião nessa fase de participação da seleção brasileira, Lázaro? Errei porque deixei de fazer o gol. Eu, nas minhas peladas, fiz os meus gols. Esse foi o principal defeito do Brasil, as finalizações? Eu acho que sim. Entre os jogadores que ainda estão em haste, foi difícil encontrar uma boa explicação para a derrota. O Ala Branco, por exemplo, não jogou bem ontem e apresentou como justificativa uma denúncia grave. Houve uma história que eu tomei um pouco d'água do pessoal lá da... De amor pelo futebol. O futebol do Brasil que foi grande no passado e que um pai acreditou. Eu até não diria só ganhar, mas pelo menos se apresentar bem. Eu acho que uma Copa do Mundo se ganha às vezes com um gol de mão, como Maradona fez, uma bola tirada de mão, como Maradona tirou agora, mas pelo menos se apresentar bem, com dignidade, se apresentar bem. Tá certo, mas o assunto agora é a grande decisão do Mundial da Itália.